Veja, Wellington, esse ponto que você tocou, e que é verdade, indiscutível, eu sinto isso e tenho dito isso à minha classe, eu tenho jogado aberto com os meus colegas juízes, foi justamente o principal motivo de eu ter aceito o convite de vários lados, de vários colegas da magistratura em enfrentar a presidência, a candidatura da presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque parte, vamos dizer, dessas críticas injustas e odiosas, esse massacre que a magistratura está sofrendo hoje, a gente também tem culpa. Em que sentido que a gente tem culpa? Justamente por não ocupar esse espaço na mídia e na própria sociedade, mostrando o lado indiscutível dos benefícios diários que a magistratura traz. Como servidores públicos nós somos. Poxa, a vida das pessoas, dia a dia, são decididos pelos juízes. A gente concede alimentos para muitos filhos e filhas que o pai ou os pais abandonam. A gente concede o direito de guarda em famílias. A gente concede os divórcios. A gente assegura intervenções cirúrgicas, remédios urgentes quase todos os dias. A gente sequestra muitas vezes as contas públicas por desvio de dinheiro público e com isso resgata dinheiro público desviado. A gente bota bandido na cadeia e muitos deles poderosos econômicos e políticos. E talvez seja esse o motim, talvez seja essa a origem da gente estar sofrendo hoje essa campanha no Brasil inteiro e aqui potencializado pela crise e também por essa, vamos dizer, essa informação errada, direcionada, como se os magistrados fossem uma casta privilegiada, até mesmo o famoso e polêmico auxílio moradia, como se só nós, juízes, recebêssemos. Impressionante, Julismar e Wellington. Será que só os juízes recebem o auxílio moradia? Que nada. Os militares recebem, os deputados recebem, os agentes políticos altos, inclusive da elite lá em Brasília, recebem. Inclusive recebe, se você for olhar, tem apartamentos funcionais que, in natura, vale 3 vezes o valor do auxílio moradia, que se questiona. E aí não vamos ser hipócritas. E aqui eu vou jogar uma pergunta para vocês e vamos discutir. Vocês, penso eu, quero crer, que não abrem mão, porque não acham razoável, receber os direitos de vocês como trabalhadores. Eu penso, não vamos ser hipócritas. Todo mundo quer receber seu direito como trabalhador. Estou certo ou estou errado nessa ótica? Não estou falando do auxílio nem da natureza dele. Você quer ou não quer receber o seu direito como trabalhador? Ponto. O auxílio moradia, com todos os questionamentos dele, é um direito indiscutível sob a ótica legal e que está dentro de um contexto esquecido, olvidado de propósito, pela falta de um direito patente de todo servidor público, mas que o magistrado, por ser servidor público, também não tem a reposição do subsídio. Eu tenho quase 20 anos, Julismar, de juiz. Eu só tive reposição 2 vezes. 40% seria mais ou menos o que se pensa de um tempo para cá, mais ou menos desses últimos anos questionados, que daria mais ou menos vamos dizer assim, a defasagem desse auxílio moradia tão questionado. A nossa reposição passa dos 80%. Então, é muito simples para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos para o direito indiscutível como trabalhador da reposição dos subsídios. A nossa reposição inflacionária. Vamos lá, aplique qualquer desses índices aí. A gente quer qualquer um. Não tem. Então, o magistrado, ele tem que ser visto também, e sem querer dizer que as outras classes são menores do que ele, não. Todas as classes têm as suas importâncias. Todas elas têm a sua importância. Do servidor público mais humilde ao magistrado, que não é a classe mais importante. E aí, por fim, para a gente começar a dialogar sobre isso, se vocês entenderem pertinente. Por que isso não se fala, e não estou aqui atacando, pelo amor de Deus, os meus colegas da área jurídica, mas os altos salários que dizem que os magistrados têm e faz todo esse, vamos dizer,
esse painel e essa loucura desenfreada e jogando tudo pra gente? Poxa, várias carreiras jurídicas também tem. Por que ninguém fala dos altos salários dos procuradores? Procuradores do Estado, por exemplo, com todo respeito, suas excelências. Por que não fala dos próprios promotores, meus colegas e Ministério Público? Por que não fala dos próprios delegados? Por que não fala, como eu disse, dos militares? Por que não fala dos auditores? O salário dos auditores. Eu não estou dizendo que eles não devem receber, não. Porque eu não acho correto você dizer que salário de ninguém é alto sem você saber o que é que ele faz. Certo? Então eu não vou querer dizer que eu tenho que ter meu salário mais alto que o outro, não. E que juiz é mais importante que essas outras carreiras. Mas o que eu estou defendendo aqui, tendo coragem, sem atacar nenhuma outra classe, é chamando a atenção por que é só contra os juízes. Sejam sinceros comigo aqui, e depois podem me perguntar. Sejam sinceros os dois, que eu reputo jornalistas bons, imparciais, trazem todos os lados. Vocês ouviram falar de altos salários, de auxílios moradias e outros possíveis privilégios e castas dessas profissões que eu citei, por exemplo, nesses últimos dias? Vocês ouviram? Não, eu sou sincero e vou além do mais, né? Eu acho que no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, pegando o viés do Rio Grande do Norte, a classe, no caso aí, os juízes ficaram mais expostos quando trouxeram a notícia seguinte, que o pessoal do executivo tinha o seu salário atrasado e o do judiciário estava recebendo em dia. E aí a mídia também é culpada, fez uma espécie de revanchismo entre essas duas classes ou categorias. E parece que só os juízes estavam bem, enquanto policiais estavam com salário atrasado, professores, etc. Então ficou uma espécie de contaminação no que se diz respeito à visão que a sociedade hoje tem com a classe dos juízes, né? Que eu acho o seguinte, você só recebe pelo tamanho de sua responsabilidade. Se eu ganho um X aqui na rádio, é o tamanho da minha responsabilidade. Se o doutor Eval ganha 2X ou 3X, é o tamanho da responsabilidade que ele tem corrente aí à sua profissão. Perfeito, Hélio. Inclusive, por isso que é bom um bate-papo desse, franco, aberto, e você expondo de modo muito claro as possíveis vistas e trazendo essa realidade. E aí, eu trago mais vamos dizer, um assunto ao debate. Verdadeiramente, não é razoável, não é justo, por exemplo, que de toda a estrutura do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, servidores do Executivo fiquem sem receber e servidores da Assembleia, do Judiciário fiquem a receber. Agora, vamos lembrar algo, isso se dá pelo cumprimento da Constituição. Os orçamentos, os 2/10, o dinheiro, a autonomia é própria, a financeira é própria. Vou falar só do meu tribunal. O meu tribunal, inclusive, abriu mão de parte do orçamento dele e vem abrindo faz tempo. Aí, ele vai ser culpado por uma possível irresponsabilidade, que aí eu não vou defender só o governador Robson, não, dizer que ele não é culpado, não. Ele também é culpado, e você já disse isso, eu já ouvi você e Julismar. A culpa por essa crise, ela é muito antiga. Você bota aí, eu não sei, mas pelo menos uns 30 anos de governante aí de lá para cá, que não vem fazendo o seu dever de casa mínimo. E o Poder Judiciário, até onde eu sei, está fazendo o seu dever de casa, mesmo reduzindo o orçamento, como vem reduzindo nos últimos anos, inclusive não recebendo a fatia constitucional respectiva. Mas para dar mais uma informação a você, mais uma vez eu digo, falta o judiciário via aqui a imprensa eu estou falando na Rádio Difusora como geral, né? Explicar o que o senhor está explicando. E eu estou fazendo. E agora eu ainda vou mais além. Para não dizer que a gente não está contribuindo e a gente sempre contribuiu, vamos lá alguns dados. Primeiro dado, a gente já participou claramente, recebendo bem menor do que a Constituição determina. A gente acabou de dividir os 2/10 atrasados, como o Estado, pela patente crise, não repassou os 2/10 na data prevista, Julismar. Vamos continuar. O Estado repassou, o TJ repassou para o Estado, e aqui até o que eu saiba não foi gasto, 20 milhões de reais para o sistema penitenciário. O Estado repassa mensalmente para a Polícia Militar milhões
em diárias operacionais, inclusive aqui em Mossoró nós sentimos isso. Até terça-feira, quando eu era direção, eu tenho todo esse relatório, porque em face dessa campanha eu tive que me afastar da direção do fórum e da coordenação da política consensual no Estado. O Estado, nesses valores relativos à Polícia Militar, 14 milhões. O Estado entrou com 1.200.000 para comprar um aparelho para o ITEP. O Estado acabou de doar, autorizado pelo Tribunal de Justiça, ao Pleno. O Pleno autorizou ontem 6,6 milhões, que é mais ou menos o valor de 4 prédios. Eu acho que vale mais, principalmente o de Mossoró, para ser vendido dentro do pacote fiscal anunciado pelo governo. O Tribunal de Justiça está aberto, sim, claramente. Omisso, né? Ele não está sendo omisso, ele está contribuindo. Agora, querer e achar que vai resolver o problema, que os servidores do Poder Judiciário e os juízes que compõem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também passem a sofrer com o mesmo atraso salarial, passem a ter retirado os seus direitos e dizer que assim vai resolver o problema da crise, e eu não vou mais. Se retirasse o que as pessoas críticas de um modo, para mim, direcionado, que o Poder Judiciário fizesse isso, resolveria, então eu acho que talvez a gente até faria, mas não resolve, porque o problema é bem pior, inclusive o problema maior está na Previdência. Nós temos que auditar urgente, com todo respeito, o Instituto de Previdência do Estado. A folha dos inativos já passou. Inclusive o Tribunal de Justiça quer sim o retorno, inclusive, da folha de pagamento. É uma das propostas, inclusive, minha como candidato, inclusive para que seja assegurado a paridade entre ativos e inativos do Tribunal de Justiça. Não faz sentido um juiz aposentado, que é juiz, estar recebendo do IPERN, quando o dinheiro que é para pagar esse inativo tem que sair do orçamento do Judiciário. Nós não podemos piorar ainda mais a folha de inativos, o Executivo bancando dos poderes. Isso não ocorre, o Tribunal de Justiça não quer isso, o Tribunal de Justiça quer, evidentemente, contribuir de todas as formas. Agora, o que é que a gente tem que ter em mente? Tem que ter responsabilidade na hora de conversar, na hora de trazer a notícia e trazer, como nós estamos discutindo aqui, um alto papo. Por mais que você diga, não, doutor Erval, eu não concordo, mas pelo menos eu estou gostando de só trazer o seu lado e que o ouvinte... A situação que nós já dissemos, que não foi possível fazer esse repasse, essa devolução. Talvez isso, na mente das pessoas, tenha criado um certo bloqueio. E nessa oportunidade crítica que o Estado está atravessando, se olha querendo ver alguém para ser o vilão da situação. Talvez, eu não vou nem afirmar. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Tenho que condicionar. E é bem nessa razoável. situação aí, o desembargador dos Santos, ele foi claro em dizer que realmente não era por ele. Era exatamente em virtude de não poder mais, naquele instante, repassar essa verba. E aí o que acontece é que as pessoas, evidentemente, que não estão a par do que o senhor está realmente aí falando para a sociedade, começam talvez a encontrar vilões. E aí olha para todo lado, pode olhar para a justiça, como pode olhar agora, como está falando, para o ministério, pode olhar para... Os políticos já são vilões, esses aí não tem como escapar, já são exatamente no fim... Mas aquela coisa toda, por exemplo... Do que o Elton falou, até mesmo os seus colegas sair um pouco mais, deixar só o amigo nessa condição. Isso talvez não esteja criando, talvez assim, alguns conceitos de que só mesmo o doutor Erval é quem fala. E por que os outros também não vêm a público fazer esse mesmo trabalho? É um trabalho de formiguinha. Você está fazendo um trabalho de formiguinha para que se esclareça realmente a verdade, para que não se tenha no judiciário exatamente a figura do vilão. Quando o amigo está citando que aqui, num artigo que o nosso amigo aqui publicou há poucos dias atrás, verdade, há uns 10 falava dias. sobre a magistratura pode ser considerada a grande vilã pelo caos vivenciado pelo poder público potiguar. E aí você fez um artigo que inclusive eu li, tenho ele aqui. Chamou responsabilidade, chamou só a responsabilidade, Pois é. exatamente mostrando, inclusive fez algumas perguntas, mostrando o seguinte: a magistratura vem sendo massacrada pela mídia tão somente
por receber seus indiscutíveis direitos como trabalhador sob a ótica constitucional e legal, e mesmo sendo discutível, algumas delas sobre outros aspectos. Não se pode fazer relação de causa e efeito como, infelizmente, se tem feito de má fé, e até mesmo se, entre aspas, tirando casquinha, como se diz, para fazer média com a população. Pois é, e todo mundo está aproveitando para falar mal do judiciário e jogar a responsabilidade para o judiciário. Antes de passar, eu estou vendo aqui o Hélito dizer que tem alguém, um ouvinte, a gente com certeza vamos dar prestígio ao ouvinte que está nos ouvindo e vamos pedir a compreensão do nosso amigo de 5 horas aí, eu vou pedir a ele, se ele, né, é gente boa, né, o nosso vaqueiro, né? Eu gosto de forró, e aí eu me comprometo aí, se eu passar aqui uns 5 minutos, a trazer um CD de Beto Barbosa para ele, né? Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria só destacar uma parte do Julismar importante, no seguinte aspecto. Eu não posso falar pelo meu colega, desembargador Cláudio Santos, e em que perspectiva ele falou que esses 500 milhões poderia ser repassado de imediato. Porque as informações que eu tenho hoje, o tribunal vai informar, faz tempo que eu estou cobrando, eu hoje sou candidato a presidente da associação, mas já dirijo uma associação nacional com representação no estado do Rio Grande do Norte, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Eu tenho cobrado do tribunal uma posição oficial sobre as sobras. Se tem sobras, porque como eu lhe disse, a gente já não recebe o do 10º devido há muito tempo. Recebemos 3 meses atrasados. Contribuímos. Tem o FDJ. Desse dinheiro aí dos 500 milhões, você sabe que tem um que não pode ser devolvido indiscutivelmente, que é do Fundo de Desenvolvimento da Justiça. E eu vou fazer uma polêmica aqui, se você quiser responder. Fique à vontade. Você sabe que não tenho. Que Cláudio Santos quis fazer política com dinheiro alheio? Rapaz, olha, aí você me bota numa situação. Mas ele tá certo em perguntar. Eu parabenizo vocês. E eu acho que essa relação que acontece entre vocês e a minha pessoa em específico, e representando o Estado do Juiz, ela é tranquila porque você se sente à vontade de perguntar e eu, evidentemente, de não poder responder. Eu não tenho condições e seria muito leviano se eu fizesse qualquer colocação nesse sentido. Eu acho que quem tem que responder essa pergunta é ele próprio, até porque se fala muito, né, numa possível postulação dele e tudo mais, mas é ele que tem que responder, tá? É um colega, inclusive, bem decidido nas coisas dele, inclusive também tem uma boa relação com a mídia. Ele, evidentemente, a tempo e modo, deverá fazer os comentários que entenda pertinente. Mas o que eu quero aqui fechar o raciocínio e trazendo essas colocações que o Julismar fez, é que hoje em dia eu penso que os próprios magistrados estão cada vez mais se preocupados em ocupar esse espaço também. Agora, é um espaço que, institucionalmente falando, a associação é que tem que ocupar. E não estou fazendo crítica à minha associação, não, que eu me orgulho. E ela tem se esforçado, o nosso presidente atual tem se esforçado, tem tentado e tudo mais. E eu quero contribuir com isso. Por isso que eu coloquei meu nome à disposição da Amarna. Agora vamos deixar o ouvinte, porque senão os ouvintes aqui vão ficar pé da vida. O que tem aqui de perguntas, vamos ao ouvinte, tem aqui na linha, vamos aqui abrir espaço para a linha 3316-3181. Um minuto, amigo, vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Julismar. Ricardo Martins. Pois não, Ricardo. Doutor Evaldo. Doutor Evaldo, muito bom o que o senhor está falando aí. Concordo em tudo que o senhor está dizendo. O senhor está falando aí sobre os procuradores, você está falando agora há pouco dos procuradores do Estado, que também recebem auxílio de moradia. Enquanto isso, também aqui em Mossoró, tem fiscais tributários que ganham de 35 a 40 mil reais e está em dias. E tem funcionários da prefeitura que ainda não tem os seus pagamentos ainda regularizados, como também os aposentados do Estado, pessoas que ganham só um salário mínimo e não se tem nem previsão quando é que vai ser recebido os seus pagamentos. Então, apenas isso. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Tá legal, Ricardo. Veja, eu vou comentar mesmo e eu faço com muito gosto. E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, espero que meus colegas de profissão não entendam mal. Eu só estou tentando dizer que os possíveis altos salários que a mídia vem falando e que vem reproduzindo não é só do judiciário. Isso é fato. Inclusive,
Tem servidores aqui na estrutura do Estado que ganham mais, sim, muito mais do que juízes. E não estou dizendo que eles não têm direito de ganhar, não. A reclamação aqui não estou dizendo não. Os holofotes, exato, só para o judiciário, é só isso. É só isso, eu estou trazendo esse lado. E ao mesmo tempo tentando demonstrar que a gente não pode ser hipócrita. Em que sentido? Todo trabalhador quer, evidentemente, o cumprimento dos seus direitos. Vamos aqui ao WhatsApp, ouvinte também fazendo a pergunta, Wellington, coloca aí no ponto. Senhores, boa tarde, Castelo Branco. Pergunta rápida e rasteira. Doutor Erval Sampaio. Quem seria ou quais seriam as pessoas responsáveis para liberar esse montante que está lá, guardado no Judiciário em Natal, de quase 600 milhões, de volta a quem forneceu? O governo do Estado, que é dinheiro recolhido dos nossos impostos. Obrigado pela atenção, boa tarde. A voz aí do Castelo Branco é bonita, né? Castelo Branco, veja bem, primeira coisa que a gente tem que ver com relação à sua pergunta, saber exato se existe sobra, de onde são essas sobras, tá? E o esclarecimento técnico para se analisar a viabilidade da devolução. Porque há discussão, inclusive jurídica, em que pese haver alguns pareceres, inclusive que se falam do próprio TCE e do TCU, de que sobras dos poderes devem ser devolvidos, a gente não pode afirmar algo que a gente não sabe para saber a origem desse dinheiro. E lhe digo claramente o que eu já trouxe aqui. A gente tem vários duodécimos que foram repassados a menores e duodécimos que estão, inclusive, parcelados. Então, tem que ter uma informação oficial do tribunal, e nós estamos buscando, para que a gente possa saber se tem sobra e que tipo de sobra, e se verificar aí se é o caso ou não de devolução. Vamos agora ao telefone, 3316-3181. Um minuto, vamos com a participação do ouvinte. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, doutor Erval. Quem está falando é Vavá Miranda. Quero dizer que tem um respeito muito grande pela pessoa do doutor Erval. Doutor Erval, queria fazer uma reivindicação ao senhor, a Vossa Excelência. Eu tenho visto, eu sempre escuto aquela TV Justiça, e outro dia percebeu, passou uma reportagem de um juiz, uma comarca do Pernambuco. Ele implantou um programa social muito importante lá. Então, o programa social foi uma escola de música. Então, eu acho que eu queria fazer uma reivindicação que você levasse a presidência para fazer uma escola de música aqui do Poder Judiciário, uma escola de acordeão, porque tira esse jovem da ansiedade, independente, porque o acordeão é muito importante. Aqui nós temos um grande mestre, Cláudio, que podia dar sua contribuição aqui em Mossoró. E outra coisa também, queria também reivindicar do senhor que fizesse um mutirão judicial criminal, como se faz no CPVAT. Então, quero dizer, doutor Erval, tenho um respeito muito grande. Outro dia eu estava na praia lá e encontrei um grande amigo seu, colega de faculdade, hoje juiz federal, doutor, me perguntando, mas não quis se identificar como era juiz. Ok, Vavá. Beleza, Vavá. Vavá, as suas duas ideias são muito boas. Inclusive, dentro do meu plano de gestão, não que eu vá ter o poder da caneta de resolver nada, mas nós vamos tentar intermediar junto ao tribunal o alavancamento, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, capitaneado pela desembargadora Zeneide, é um dos tribunais que mais trabalha esse lado social, como, por exemplo, um dos projetos já tão premiados como é o Justiça na Praça, dentre outros. Eu, particularmente, tenho o programa Cidadania na Escola, e eu acho essa ideia fantástica da gente, quem sabe, fazer uma escola de música, de acordeão dentro da cidade de Mossoró e com profissionais que possam, evidentemente, auxiliar. É muito interessante e eu gostei da ideia. E o mutirão criminal também. Agora, eu não sei aí a informação precisa que o Vavá tem, mas até onde eu sei, principalmente os juízes criminais, a gente tem uma boa rotatividade. Talvez a gente esteja um pouquinho atrasado, porque é muito processo, e o doutor Wagner é muito operoso na parte de crimes dolosos contra a vida, os crimes de homicídios, né? Que deu ano passado mais de 250. Mas, de qualquer sorte, eu vou levar essa ideia. Eu acho que as duas ideias são muito boas. A ideia do mutirão criminal também. Tá de parabéns. Por isso que eu digo, sugerindo, né? Participando, a gente vai construir
o judiciário melhor, serviços públicos melhores para a população. Vamos agora ao WhatsApp, a participação do ouvinte no 8110 1170. Bom dia, Beto Moraes, bom dia, eu quero saber o porquê esse motivo. Aí, o Luiz Aires. Olha, beleza, deixa eu tentar explicar para o Luiz Aires, tá? Se a justiça fosse seletiva e pudesse iniciar os processos, como ele cita aí, com relação a Renan Aécio, tá? Que eu saiba, os dois, está havendo o devido processo legal contra ambos. Se a gente pudesse dizer assim, peraí, eu vou pegar esse processo, vai ser mais rápido. A justiça não vai atrás de processo nenhum, ela é provocada. As investigações acontecem e a justiça é acionada. Eu não posso dizer em que pé se encontra o processo do senhor Renan Calheiros, que realmente, ele tem razão, parece que tem mais processo do que o próprio Lula, que inclusive os dois, né, um apoia o outro, é um apoio recíproco, e o senhor Aécio Neves também tem muitos processos. E eu também não consigo entender como é que ele conseguiu, né, é uma posição do Erval Cidadão. Agora nós vamos ter 3 Ervais, eu sempre estou brincando. Tinha os 2 Erval, o Erval Cidadão, o Erval Juiz, e se Deus quiser eu vou ser também o Erval Presidente. Eu tenho que dividir essas atuações. Mas eu também não consigo entender por que é que o senhor Aécio Neves, por exemplo, voltou ao mandato dele, pairando tantas coisas contra sua excelência. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para Luiz Aires e para todo mundo, o tempo de todo mundo está marcado. A justiça já deu provas incontestes. A justiça deu prova, não só a partir do julgamento de ontem, não. Ontem não vamos martirizar. E essa ideia do... A justiça vai chegar no tempo devido. No tempo devido. Eu tenho uma crítica também, porque olhando também no julgamento que aconteceu, o senhor Léo Pinheiro, inclusive, roubou dinheiro aqui do Arena das Dunas. Ótimo. Eu vi você comentando. Eu vi você comentando no Político Debate. Eu estava esperando você me perguntar, inclusive, concordei, achei muito bom o raciocínio do nosso professor que se aposentou, Paulo Linhares, em trazer a visão jurídica dele real, trazer as posições técnicas que ele trouxe, trazer a posição política dele e tudo mais. Meu amigo Wellington, e também se Paulo tivesse aqui para debater com ele. Veja bem, Wellington, cara, não cabe a você, nem a mim e nem a ninguém questionar a mudança de atitude do senhor Léo Pinheiro e dos demais. Eles resolveram colaborar com a justiça. Eles resolveram delatar. E simplesmente uma parte da sociedade, principalmente ligada aos mais radicais, com todo respeito, da esquerda, e também já vai acontecer da direita também. E da ultradireita também. Vai pegar todo mundo, tá pegando uma parte, você sabe. Só se reclama de quem resolveu colaborar. Ontem mesmo no julgamento se falou, olha, teve gente que colaborou formalmente, espontaneamente, acusado. Sabe por que essas pessoas estão conseguindo, vamos dizer assim, se livrar, certo ou errado? Porque estão colaborando. Agora, nem todo mundo que foi preso resolveu colaborar, nem todo mundo que foi solto resolveu colaborar, mas aqueles que colaboraram, presos ou soltos, estão recebendo os benefícios legais. Legais. Veja bem, eu não acho que o senhor Lula, por exemplo, se acha inocente, ou, por exemplo, o senhor Cabral, ou qualquer um desses, o senhor Eduardo Cunha, vamos botar aqui o Eduardo Cunha também no meio, ele deva ter que colaborar. Ele acha que é inocente, já foi condenado e tudo mais, tem o direito. Agora, você vai... Agora me diga uma coisa pra você. Me diga uma coisa pra você. Você está condenando quem resolve assumir seu erro e querer colaborar? Mas eu acho que Léo Pinheiro não assumiu o seu erro. Não, aí pronto. É uma opinião pessoal sua. Mas veja bem, ele recebeu os benefícios, até onde eu sei, também não tenho detalhes, que a lei assegura. Agora, se a lei está sendo benéfica com ele, seguindo o seu raciocínio, tem a minha discordância. Tem a minha discordância. Eu só não quero satanizar quem está colaborando com a justiça. Só isso. Eu não entendo muito de direito, mas eu entendo um pouco de política. Na minha cabeça é o seguinte: para pegar o tubarão, tem que se deixar a piranha soltar. O senhor Alberto Youssef, a única coisa que ele fez na vida dele, Eval, foi lavar dinheiro. Você acha que quando o Youssef estiver solto, o que ele vai fazer de novo? Lavar dinheiro.
Mas, para se pegar os grandes, e aí a Lava Jato mostrou isso, que pegou gente grande, devolveu o dinheiro foi devolvido. A Petrobras, hoje, é uma empresa que voltou à moral, mas, infelizmente, para se pegar os grandes, tem que se soltar. Você está vendo? Você mesmo está sendo, vamos dizer assim, mais prático por resultado e está vendo que quando a gente teve à disposição da lei que trouxe a delação premiada, que inclusive em outros ordenamentos jurídicos já é mais, vamos dizer, consolidado, nesse caso específico, agradecer aqui o nosso amigo, aqui o Vaqueiro, né, que a gente passou um pouquinho, quando a gente viu esses casos começando a acontecer no Brasil, a gente já foi entendendo que era inconstitucional. Poxa, eu não estou querendo dizer que todas as delações foram corretas, não. Mas que a delação faz parte hoje do ordenamento jurídico e quem delata vai ser beneficiado. Agora, eu também não posso precisar, você está dizendo que tem mais elementos, e eu confio em você, de que o senhor Léo Pinheiro tenha sido beneficiado de modo gracioso. Se isso aconteceu, não conta com o meu beneplácito. Para mim, eu só apoio o que está na lei. Eu não tenho vontade, eu não decido o que eu quero, eu cumpro, o juiz é assim, o juiz cumpre o que está na Constituição e o que está na lei. Vamos ao WhatsApp, 8110-1170, o ouvinte participa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Cidade é Sua. Aqui é José Augusto Polêmico do Bom Jardim, Santo Antônio. Boa tarde, Julimar, Wellington Linhares, doutor Erval Sampaio, uma grande pessoa, um grande juiz, sincero, honesto, esclarecedor. Doutor, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O que é que o senhor está achando da justiça brasileira, principalmente o Supremo não está honrando, não está sendo sincero, não está sendo justo. Alguns ministros do Supremo, junto com a politicagem brasileira, com esses envolvimentos, não sendo justo, não honrando como a justiça brasileira deveria honrar e ser. O que é que o senhor diz, o que é que o senhor acha? Eu sei que o senhor é um juiz, o senhor faz parte da justiça brasileira, mas o que é que o senhor acha? Que eu já ouvi muitos juízes de outros estados indignados, revoltados com as atitudes do Supremo Federal, sendo injusto, não honrando como eles deveriam honrar e ser. Aí olha, José Augusto, é uma sinuca de bico para cima de mim, né? Porque eu já ouso falar, às vezes até mesmo me arriscando a infringir o Código de Ética da Magistratura, porque nós juízes não podemos trazer as nossas impressões pessoais sobre os casos concretos e específicos, nem estar criticando, nem precisa estar elogiando as decisões, mas eu só vou dizer uma coisa, tá? De um modo geral. Eu me preocupo com o Supremo e, na realidade, com todo o Judiciário, quando ele passa a decidir, não estou dizendo que ele fez isso, ou que faz, ou que vai fazer, aos holofotes da mídia ou da própria sociedade. Nós, juízes, não devemos ter a menor preocupação em decidir assim ou assado, porque a mídia vai pensar assim, porque a mídia vai não sei o quê, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Pera ainda, poxa. Os juízes foram feitos para cumprir a Constituição e a lei. E vão desagradar, inclusive, parte da sociedade, faz parte. Porque a sociedade, às vezes, ela não compreende o que ela mesma escolhe. E vou dizer uma coisa que eu poderia ficar calado. E vou resolver polemizar aqui. Poxa, quem diria que os maiores defensores da lei do ficha limpa, que nós sabemos quem foi, principalmente a esquerda desse país, quase unanimidade, hoje defenestra a própria lei da ficha limpa. Né? Você está entendendo como as coisas são incoerentes? Então, você pode me acusar de tudo na vida. Mas dizer que eu não sou um homem coerente, você não vai dizer nunca. Então, para mim, eu prefiro o quê? Ficar com a lei, com a Constituição. Porque ela é objetiva e eu a cumpro. Então, a minha crítica que às vezes eu posso fazer de um modo geral ao STF, ao próprio Judiciário como um todo, é quando ele não decide com a Constituição e com as leis.
e sim preocupado com o que a mídia está pensando na sociedade. Quando eu digo que o judiciário tem que se aproximar com a sociedade, não é fazer o que ela quer, não. É dialogar com ela. Como você acha que está faltando ao judiciário, de um modo geral, esse diálogo com a sociedade. Vamos ao 33163181. Um minuto, a pergunta então do ouvinte. Alô, ouvinte, boa tarde. Boa tarde, Jolimar. Tudo bem? Tudo bem, quem fala? Aldeirton Pereira, do Varrosar. Pois não, David. Olha, é o seguinte, eu estou escutando algumas entrevistas do doutor juiz aí, e eu tenho me preocupado com algumas questões que ele levanta, principalmente quando ele vai falar da esquerda, certo? Na minha concepção, a forma que ele fala da esquerda, eu considero assim como uma coisa assim, não muito confortável, porque na esquerda tem pessoas que erram e tem pessoas que acertam. Como no judiciário também, tem pessoas que acertam e que erram, né? Por exemplo, Gilmar Mendes, qual é a posição do senhor Erval Sampaio com relação a essas liminar que o Gilmar Mendes tem dado, soltando aí um bocado de cabo que já foi preso, certo? Então, assim, eu levanto essas duas questões que eu me preocupo com isso, né? Eu faço autocrítica, eu sou um cara de esquerda, eu sou filiado a um partido, que é o Partido Comunista do Brasil, eu tenho meu G6 e também tenho minhas virtudes. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar tanto a esquerda como a direita de forma respeitosa, certo? Então, eu liguei para colocar isso. Obrigado. Tá legal. Beleza, como é o nome dele? Aldeirton Pereira. Aldeirton, querido, meu amigo, é o seguinte, se você achou de modo desrespeitoso o que eu falei da esquerda, tá? Realmente eu não sei o porquê. E evidentemente que dentro da esquerda tem homens públicos e pessoas normais e cidadãos como você e também partidários de alto gabarito. É óbvio que tem. O que eu não gosto e realmente critico da esquerda é essa posição apaixonada de idolatrar alguns heróis, por mais que possam já ter feito muita coisa por esse país, e achar que eles estão acima da lei e que agora não devem ser punidos. Essa talvez seja a nossa divergência. Fora disso, eu não tenho divergência nenhuma com o amigo. E se você entendeu em uma das minhas entrevistas, porque eu não falei de ninguém em específico. Se eu fui deselegante desde já, não tenho problema nenhum. Agora eu falo da esquerda, falo da direita, da ultradireita, da direita pela metade, da direita não sei o quê, ou como eu tenho dito, o PMDB é o PT, tudo farinha do mesmo saco, com poucos caroços diferentes. Esse é meu sentimento, e claro, eu não estou dizendo que não há políticos bons. Há sim, mas são minorias. Na realidade, são minoria, com todo o respeito que eu tenho. E aí o problema é esse, a gente descobrir esses políticos bons, porque toda a saída para essa crise que o país vive não está no judiciário, não está no Ministério Público, está na política, está em nós, cidadãos, está em você. Votar melhor, votar consciente, votar sem paixão, votar levando em consideração o histórico, levando em consideração a ficha limpa e tudo mais. E com relação ao ministro Gilmar Mendes, eu queria que você fosse no meu site, até porque eu não tenho mais tempo aqui, e visto que eu já tive coragem de fazer contra Sua Excelência 8 artigos. Inclusive, posso até ser processado por esses 8 artigos. E você vê o que eu penso de Sua Excelência. Vamos ao 3316-3181, ouvinte, 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde, doutor Val, parabéns, boa tarde, Gilmar, parabéns por vocês que estão, doutor Val. Doutor, eu quero lhe parabenizar e dizer ao senhor, tudo que o senhor falou aí, eu concordo em número e gênero, ninguém, mas ninguém está acima da lei. E não vamos culpar o judiciário, porque diante do que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, o judiciário recebe 6% do seu orçamento e nunca mais isso aí foi aumentado uma vida, um centavo. Então o senhor está de parabéns. O nosso presidente do Tribunal de Justiça está conduzindo com muita transparência, com muita seriedade lá ao Tribunal da Expedito Figueiredo de Souza. E eu quero parabenizar o senhor por todo o trabalho que o senhor tem feito e tem contribuído à nossa justiça brasileira e especialmente aqui em Mossoró e Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu agradeço aí, viu, o Wellington, essa participação do Queiroz, não é?
para que a gente possa... Eu não quero que todo mundo fale do jeito que o Queiroz pensa, não, Wellington. Mas, na realidade, o que eu penso é que nós temos que trazer o nosso lado. O lado com as respostas, com as colocações, com as argumentações, com os fundamentos, para que o ouvinte tire suas conclusões. E não fique, como eu tenho dito, somente um lado, somente se escolhendo a magistratura como vilã, quando termino aqui a minha participação nessa entrevista dizendo: não são os juízes fracos, pessoalmente, que ficarão desmoralizados. Quando a justiça... Muitas primeira participações vez aqui escritas, viu? Isso. E também pelo WhatsApp. Eu me comprometo em voltar. Pronto. Nessa semana, outra não, que eu vou ter que ir a Brasília. Mas na semana seguinte, antes do carnaval, vamos marcar que eu volto de novo. Porque a primeira vez que o amigo esteve aqui foi no dia 18/10 de 2017. Estamos com 3 meses. Eu me comprometo, então, se der certo, em voltar o nosso antes do amigo, carnaval. O Alvino, lá em Natal, está escutando pelo Rádios Neto. Parabeniza ao Eval. Mandar um alô também para o Emanuel, disse que já trabalhou com você, disse que você é um homem de caráter. Obrigado. Mandar um alô também para o Francisco Vieira, também participando aqui, gostando da entrevista. O nosso amigo...